Isso, pega aí uma Bíblia. Queira conhecer os decretos de Deus. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ler alguns versículos do 12 ao versículo 18. 1 de Tessalonicenses, a carta de Paulo aos Tessalônica, a igreja da Tessalônica, foi a primeira carta do Novo Testamento. Quando você pensa na base do Novo Testamento, você tem que pensar numa carta. Qual foi a carta que Paulo escreveu? A sua primeira carta, antes de Romanos, antes de Coríntios, antes de tudo, foi Paulo escreveu à igreja da Tessalônica. Então aqui está a base da graça de Deus. Não dá para me ler assim, ó. Assim pode apagar. Não, nem dá, nem pode acender para mim lá, por favor. A gente tem que digitar e pôr lá direitinho, porque assim fica feio. Obrigado pelo seu esforço. Pelo menos você tentou, né? Vamos lá, 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, estamos no Facebook? Estamos. Capítulo de número 5, versículo 12. Vamos lá. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós. Acatar com apreço é honrar. Acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor. Está falando dos ministérios, tá? E vos admoestam, que os tenhais com amor e em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, seguir sempre o bem entre vós para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Olha o tema. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Em tudo dai graças. Vamos orar. Senhor Jesus, só o Senhor conhece cada entranha. Só o Senhor conhece cada segredo do coração do homem. Só o Espírito que prescruta as profundezas. E o Senhor conhece o que passa dentro do meu coração. Se há algum dolo na minha mente, se há alguma perversidade nas minhas atitudes, se há alguma vingança em meu coração, o Senhor conhece. Obrigado, meu Deus, por estar aqui vivo nesse último domingo do ano 2020. Obrigado, meu Deus,
por esse ano eu ter experimentado a tua provisão. Esse ano eu experimentei como eu sou amado por ti, porque não me faltou nada. Não me faltou absolutamente nada. Nada. Fui suprido, mesmo num período de tempestade, de desgraça, de infortúnio, de calamidade que se abateu sobre a humanidade. Mas o Senhor disse, eu nunca me esqueci do que o Senhor diz. Ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal nenhum, porque tu, meu Deus, tu estás comigo. Tu estás comigo, Jesus. Tu estás com a igreja, Jesus. Tu estás com aqueles que acreditam em tuas palavras, Jesus. Meu Deus, eu não sou o Espírito Santo. Eu sou teu servo, que repito as palavras que foi dada pelo Espírito Santo aos santos, aos apóstolos, aos profetas, aos homens que foram investidos de autoridade. Foi para isso que eu vim a esta terra, para repetir o que está escrito. E o povo sarado, abençoado, grato, pode dizer amém, irmãos? Pode dar um aplauso ao nosso Senhor, bem forte. Pode se alegrar com os que se alegram. Aleluia! Glórias a Deus. E pegou, né? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Ser grato a Deus por quê? Eu vou ser bem direto. Falta de gratidão é falta de educação. Falta de gratidão é falta de educação. Toda pessoa mal educada, ela não é grata. Agora, o que é gratidão? É um sentimento de reconhecimento, é uma emoção por saber que uma pessoa fez uma boa ação por mim. É um agradecimento. Gratidão é reconhecer um benefício. Benefício. Você que faz parte da família Restituição, eu digo família Restituição, que é o corpo de Cristo, que pelas leis do nosso país, que nós não estamos aqui para transgredir leis. As leis do nosso país, ela requer que a igreja tenha um nome, tenha um número, um CNPJ, e tenha um registro. Por isso que eu falo Ministério Restituição. Você que faz parte dessa família, a minha oração é que você seja grato primeiramente a Deus. Se você leu comigo aqui no versículo 12, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e vos presidem no Senhor e vos admoestam. Então, Paulo está dizendo, os que trabalham, ou seja, os presbíteros, os apóstolos, os pastores, os bispos, né? Na época de Paulo, ele falou, olha, acatem essas pessoas com apreço, que tenhais
e a tenhais com amor em máxima consideração. Então Deus fala para que a igreja que está sendo admoestada, porque a minha função aqui não é ver vocês, como Paulo falava, vocês são filhos, meus filhos amados. Eu não posso ver os meus filhos amados indo em direção oposta aos conceitos de Deus, e eu apenas ficar observando sem admoestar. Porque às vezes a admoestação no começo ela parece sem sentido, né? E gera dentro de nós uma revolta, gera dentro de nós uma ingratidão. Então, eu intitulei esse tema, esse nome agora de manhã, ser grato a Deus por quê? E eu estava pensando com os meus pensamentos, perdido entre os meus pensamentos, procurando motivo dentro da minha mente, por que devo ser grato a Deus? Aí eu achei aqui em Romanos, capítulo 8, que a irmã colocou, caramba, parece que entendeu o espírito da gratidão, né? Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 30, ele disse assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30. Aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Ser grato a Deus por quê? Porque Ele me predestinou. Ser grato a Deus porque depois dele ter me predestinado, Ele não deixou que eu usasse do meu livre arbítrio de escolher. Ele foi e me chamou. E quando Ele chama alguém, Ele justifica. E quando Ele justifica, Ele glorifica. Então, por que devo ser grato a Deus? Porque Deus me predestinou. Diga assim: Deus me predestinou. Diga: Deus me chamou. Deus me justificou. Deus me glorificou. É motivo ou não é motivo para sermos gratos a Deus, amado? Porque pessoas ignorantes acham que agradecer a Deus só quando Deus me dá um carro, ou quando Deus me dá uma casa própria, ou quando Deus me promove o meu trabalho, quando Deus faz o meu comércio prosperar, quando Deus me faz eu ter muito dinheiro, quando Deus me dá, sabe, algo para mim, materialmente falando, né? Então, as pessoas são ignorantes espirituais, porque a gratidão a Deus tem que ser porque Deus te predestinou para Ele. Davi já dizia isso no Salmos 100, ele diz: celebrai com alegria, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e dele somos o seu povo, somos rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças quer dizer agradecimento. Tem gente que está chegando no final do ano muito raivoso,
muito aborrecido, porque os sonhos da carne não foram realizados, porque os sonhos das conquistas humanas não foram concluídos, porque não bateu aquela meta, porque não alcançou aquele objetivo. Então, quando você pensa assim, e você acha nisto motivo para agradecer, Paulo disse aos Coríntios, já falei sobre isso, nós somos mais miseráveis de todos os homens. Quando o motivo número 1 da nossa gratidão a Deus é porque Ele nos deu benefícios. O maior benefício foi Ele ter te predestinado para Ele, amado. No Salmo 103, versículo 1 a 5, ele disse: bendize minha alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de um só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e te coroa de graça e de misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Bendiz a minha alma. Davi está falando, bendiz, eu te agradeço, Senhor. Bendizer é agradecer a Deus. No Salmo 116, um pouquinho à frente, versículo 12 e 14, Davi disse o seguinte: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Davi está perguntando, o que eu vou dar ao meu Deus por tudo que Ele me deu? Aí ele começa a dizer algo interessante: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumpri os votos, quer dizer, cumpri as palavras, cumpri a palavra de Deus. Se você tem ouvido a palavra, pratique a palavra. Que darei ao Senhor? Pergunte para você isso. O que eu vou dar ao meu Senhor? O que eu posso oferecer? Eu vou dar 10% do meu dinheiro, pastor. Já está bem pago. Tem gente que acha que os 10% já está pago. Pastor, eu vou dar um culto por semana para o Senhor. Pastor, eu vou... A pergunta é para você, a resposta é sua. O que eu vou dar ao meu Senhor por todos os benefícios para comigo? Que darei ao Senhor? O que eu posso dar a Ele que vai pagar o que Ele me deu? Eu vim a pé de casa até o culto? Eu pegar o meu carro e enfrentar 1 hora de estrada, 40 minutos, 30 minutos? É pegar o trem? Nada o que a gente fizer vai pagar o que Ele fez por nós, amado. Nunca pagaremos o que foi feito por Ele. Toda pessoa que tem espírito de gratidão, ela está sempre em paz. Toda pessoa ingrata, como é que eu sei que eu sou ingrato, pastor? Porque se Deus não faz o realizado desejo do teu coração, e você mesmo assim o louva, você é grato. Mas se você só o louva quando Deus realiza o desejo do teu coração, você é ingrato, porque Deus não existe para realizar o desejo do teu coração. Você existe para amar a Deus.
Nós existimos por causa de Deus. Deus não existe por causa de nós. Nós que existimos para Ele. Uma pessoa, diga, uma pessoa com espírito de gratidão está sempre em paz. Diga, sempre em paz. Ela não está atordoada. Ai, vou morrer. Irmãos, o que você... Aqui, ó. Versículo 15 do Salmo 116. Está escrito o que aí? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Está vendo? Preciosa. Então nem o medo da morte te causa desespero. Ainda que você ande pelo vale da sombra, agradecer a Deus. Os louvores nunca se esgotarão. Irmão, se você pegar o teu celular e digitar lá no Google, Paulo falando, dando graças, você vai achar mais de 100 versículos bíblicos. E esse homem não teve vida fácil, não. A vida desse homem, desse apóstolo, foi dura. Foi uma vida de escassez, uma vida de perseguição, uma vida de sofrimento, uma vida de muita falta de recursos. Você quer ver aqui? 1 Coríntios 4. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Sempre dou graças a quem? Que homem é esse? Ele tinha algo, um espírito de gratidão a Deus. Por que gratidão? Porque Deus tinha predestinado ele. Vida de Paulo, antes da manifestação de Cristo na vida dele, vida de Paulo depois da manifestação de Cristo. Veja como Paulo foi grato. É isto que eu falei a vocês no começo. Veja a tua vida antes do Evangelho te alcançado, e veja a tua vida agora. Qual é a gratidão que você tem dentro do teu coração pelo homem que Deus usou para te evangelizar? Eu não estou aqui, amado, para dizer, o pastor é o homem que me salvou. Nada disso. Quando Paulo fala, acate com respeito essas pessoas. Acatar com respeito não é ficar pelos cantos falando mal deles. Acatar com respeito é defendê-los quando ele não está presente diante de uma calúnia contra eles. Acatar com respeito é saber que Deus sempre usa alguém para ajudar alguém. E Deus usou a mim para ajudar vocês. Infelizmente, eu
Eu não sei como dizer para não machucar, porque às vezes me falta palavras, e às vezes eu sou meio grosso, igual Pedro, né? E as pessoas entendem do outro lado, porque só entende na carne quem está na carne, né? Que não conheceu a graça de Deus através do Ministério da Restituição, andavam de bengala e óculos escuros assim. O que é isso? Tateando. Deus alcançou vocês com a verdade. Era 5:30 da manhã, era 6 horas da manhã. Eu me levantava de minha cama, não tinha carro, não tinha Uber, não tinha nada. Ficava 15, 20 minutos, 25 minutos no ponto do ônibus em Bento Ribeiro, para pegar o ônibus, para soltar naquela principal ali. Como é o nome daquela principal que vocês passam lá, Rosimério? Estrada do Pau, né? Agora é outro nome, né? A Estrada do Pau lá, Rio do Pau, soltava ali em frente a Javatá, e dali caminhava 25 minutos até em cima do morro. Foram 2 anos e meio. Eu não sabia por que Deus estava fazendo isso comigo. Eu não sabia por que eu não fiquei doente, não fiquei velho, não fiquei cansado, não fiquei para alcançar. Alcançou alguém aqui? A palavra alcançou vocês? Então seja grato a Deus por esta palavra ter entrado na tua vida, e me ajude, irmãos, em nome de Jesus, me ajude a salvar pessoas. Me ajude a salvar pessoas da mentira, dos falsos profetas, dos adivinhadores, dos mensageiros da desgraça, que estão enfeitiçando pessoas frustradas. Pessoas frustradas, elas são enfeitiçadas, elas são levadas por qualquer vento de doutrina. Uma pessoa que tem os seus pés na rocha, teu pé tem que estar na rocha. Jesus perguntou: o que os homens dizem que eu sou? Nas cidades que vocês foram pregar, orar, curar, tirar demônios. Uns dizem que tu é João, outro diz que tu é Batista, outro diz que é Jeremias, outro Elias, outro diz que tu é um profeta e tal. E o que vocês disseram para eles quem eu sou? Aí o Pedro levantou e falou: tu és o Cristo, o ungido de Deus. Então esta palavra que o Cristo ressuscitado tem nos dado, amado, são presentes de Deus. Você não pode pensar que isto que eu ensino a você, que eu leio para vocês, que ensina o Espírito que está em tua vida, isto que eu leio para vocês, são o Espírito e a vida, irmãos. Eu estou profetizando, que o nosso ministério, no ano que vem, vai alcançar 500 pessoas, que vão rodar aqui dentro, andar aqui dentro, vão cultuar a Deus aqui dentro. E no próximo ano, nós vamos subir para 5.000 pessoas. Eu estou profetizando da parte do Senhor.
Eu estou profetizando da parte do Senhor. Pastor, por que é muito importante ter números? Não é importante ter número não, amado. Para mim o importante é a palavra chegar às pessoas. O importante é as pessoas receberem o Evangelho e se tornarem pessoas gratas a Deus. Quem tem espírito de gratidão está em paz. Eu estou sempre em paz. Paulo disse aqui em 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, olha que homem sensacional. Por isso ele falou, sede meus imitadores. Olha o que ele diz aí, irmãos, sobre gratidão. Por que Paulo dizia sobre gratidão aqui nessa passagem? 15, 51 a 57. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos quantos? Tu já estás transformado? No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Por que graças a Deus? Porque o que é corrupto será transformado em incorruptível. O que é mortal será absolvido pela vida. E isto ainda não sucedeu. Mas pastor, estão dizendo por aí que Jesus já voltou. Que esta geração vai ver. Isto acontecerá. Esses sinais acontecerão a esta geração. Claro que os sinais aconteceram. Desde o tempo de Cristo que há guerras, há terremotos, reino contra reino, desde o tempo de Cristo, que os sinais estão acontecendo, mas o sinal da sua manifestação visível ainda não aconteceu, porque quando acontecerá, diz o apóstolo Paulo, que no abrir, 52, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Ou seja, a morte será aniquilada da vida. Todos os dias morre gente. Como é que eu posso acreditar numa imbecilidade dessa? Numa loucura dessa, né? Então, amados, seja grato a Deus que esse teu corpo que hoje perece, o meu corpo que hoje perece, num futuro, vai acabar tudo isto. Diga, vai acabar. Diga, graças a Deus. Paulo escrevendo aos Colossenses 3,16. 3,16. Olha o que ele diz. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Com gratidão. Versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também foste chamado em um só corpo, sede
agradecidos. Quem é agradecido aqui? Hoje os hospitais, dizem aí que os hospitais estão cheios. Dizem aí que muitas das enfermidades antigas mataram muito mais pessoas como nunca matou. Dizem as notícias que centenas de pessoas ficaram com deficiência física por causa de infartos, por causa de AVC. Pessoas que tiveram doenças que nunca mais se recuperaram. Há pessoas que estão meses hospitalizadas. Há casamentos que se acabaram, há filhos que se mataram, há filhos que foram mortos, pais que se enveredaram aí, largaram suas casas, e você está aqui. Mesmo com as tuas lutas, porque às vezes nós pensamos que já estamos lá no paraíso. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas ele também disse: tende bom ânimo, eu venci, sede grata. Ele falou: eu nunca deixarei vocês, eu nunca abandonarei vocês. Efésios 5:19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Versículo 20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças por tudo ao nosso Senhor Deus e Pai. Diga comigo, irmão. Dando sempre graças por tudo. Romanos 1:8. Romanos 1:8 diz: primeiramente vou cobrar do meu Deus. É isso que diz? Romanos 1:8 diz o quê? Primeiramente vou encostar Deus na parede, porque se Ele não me der, eu vou morrer de jejuar. Não. Primeiramente dou o quê? Graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamado a vossa fé. Então eu dou graças a Deus pelos fiéis do ministério Restituição. E a minha oração pelos infiéis que se tornem fiéis para Deus. Efésios, capítulo 1, versículo 16. 1:16. Diz a Bíblia: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Eu não cesso de agradecer a Deus pelos fiéis do ministério. Porque se eu cheguei até aqui, se o ministério chegou até aqui por Deus, e por famílias que têm se interessado por essa obra, tem entendido que este ministério, ele é diferente, tem algo diferente, e eu dou graças a Deus por você entender assim. Colossenses 1:3. Colossenses 1:3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Paulo falou: damos sempre graças a Deus. Então, esse sentimento por Deus não pode ser abalado pela tua carne, irmão. Esse desejo de levantar todos os dias pela manhã e não virar o bracinho assim, agarrar o celular e olhar. Não, antes de tudo isto, dá graças a Deus. Tem gente que nem estica nem o braço, o bicho já dorme debaixo dos ouvidos, debaixo do travesseiro.
Misericórdia, isso é idolatria, isso é doença. Isso é uma doença. Celular está tornando na vida de alguns uma doença. Seja curado, se por um acaso você está sendo acometido dessa doença, que você seja curado na tua mente dessa doença. Uma doença da escravidão. Te escravizou. 1 de Timóteo, capítulos 1. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. O que diz a Bíblia? Sou o quê? Sou grato para com aquele que me fortaleceu. Oh, graças a Deus pelo álcool gel, graças a Deus pela máscara. Não, sou grato para com aquele quem te fortaleceu, que blindou o teu corpo. Talvez você já foi até acometido desse vírus e você nem sentiu nada, sentiu uma coisinha de nada. Dou graça, sou grato para com aquele que me fortaleceu. Quem é que te fortaleceu? Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, me designando-me para o ministério. Você está aqui? Porque Deus te designou para cá. 1 de Tessalonicenses, eu estou, Timóteo, né? 1 de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Um, 2. O que Paulo diz? Damos quê? Damos quando? Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar. Irmão, se você não tem costume de orar pela igreja, comece, tá? Comece a orar pela igreja. Porque, infelizmente, o ser humano é muito egoísta. Primeira coisa, ele ora por ele. Ora pela minha mãe, pelo meu pai, né? Lembra aquela, quando tinha um programa de auditório? Deixa eu mandar um beijo. Dá um beijo para minha mãe, para meu pai, para minha irmã, para minha tia. Tudo é família, né? Primeiro nós lembramos dos nossos. Ora pela igreja, irmão. Paulo disse: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar. Ora por mim, ora pela minha esposa, ora pela minha família. Tira um minutinho, larga essa praga de lado, sabe? Tira um minutinho para a gente ter esse contato de gratidão a Deus. Orar pelos meus líderes, vou orar pelo meu ministro de louvor, que se esmera, né? Para que ele tenha sempre saúde, pela família dele, pela filha dele, pela esposa dele. Vou orar pelo meu cooperador que fica lá na porta, por aquele que toma conta ali do som ali. Irmãos, comecemos. Isto são pessoas que têm espírito de gratidão, então elas estão sempre lembrando, sabe? Quem é grato está sempre lembrando para agradecer, para botar pessoas na mão do Senhor. O que mais? 2 de Tessalonicenses 1:3. 2 de Tessalonicenses 1:3 diz: irmãos, cumpre-nos dar quando? Cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Irmão, deixa eu lhe falar algo. Vamos parar de picuinha entre nós. Vamos parar de carnalidade, de termos pessoas, é meu amigo, esse não é, esse eu não gosto, eu gosto um pouquinho. Para com esse negócio. Se uma igreja carnal, ela pensa assim. Não escolha a pessoa para fazer o bem. Eu já disse aqui, nós tínhamos uma irmã aqui que me carregava até para o céu. Se eu mandasse ela me carregar e minha família para o céu, ela levava, trazia de volta. Mas se eu pedisse para levar qualquer outra pessoa, não levava.
Isto é um amor fingido, é um amor interesseiro. Então, vamos parar com esse negócio de termos partidos, de termos o nosso grupo, de termos nossos amigos separados. Irmão, nós somos uma família, nós somos o corpo de Cristo, não pode haver divisão no corpo de Cristo. Você é de Deus, o mesmo sangue que foi derramado por um, foi derramado pelo outro. Não interessa, irmão, todo mundo tem defeitos. Se você se olhar no espelho, você vai ver um monte de defeitos que você tem, e você manifesta esses defeitos como eu manifesto, mas você tem que me amar, porque o amor é a ordem de Deus para a igreja, e todo grato ama. Está escrito, irmãos, cumpre nos dá sempre, graças a Deus nos tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce de sobremaneira, e o vosso amor mútuo de uns para com os outros vai aumentando. Vai aumentando. Diga assim, vai aumentando. O teu amor tem que aumentar. Pastor, o senhor tem agora 10 minutos. Vamos terminar com uma história que está registrada no livro de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas 17. Lucas 17. Mateus, Marcos, Lucas. Achou? 17, versículo de número 11. 11 em diante. Até o versículo 19. É uma história muito conhecida, que diz assim, que eu quero narrar para vocês. Quero ler para vocês. E eu quero que vocês acompanhem. 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e Galileia, Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, Jesus, saíram-lhes ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou, fazendo o quê? Dando glórias a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Você está vendo como é o espírito de gratidão? 10 pessoas, 10 leprosos, 10 doentes, 10 cancerosos, 10 enfermos, 10 homens incapacitados, precisando da graça de Deus. Na hora de pedir, sabe, algumas pessoas às vezes me ligam, falam assim, até alguns de vocês já falaram isso: eu orei tanto para essa palavra chegar até a mim,
para ela aparecer. Aí dava graças a Deus, louvava a Deus, ativo, firme. Aí com o passar do tempo, parece que entra no nosso coração algo que se chama acomodação. Isto é triste, irmão. Você não sabe como é doloroso para um pastor. Tem algum professor aqui? Tem uma professora. Professora, a senhora foi, né? A senhora já reprovou alunos? Não é triste? Não? Você ensinar o ano todo, né? Às vezes você sentar com aquele aluno que tem dificuldade, se dedicar mais a ele do que até as outras pessoas, e você vê ele lá no final do ano, você ser obrigada, como professora, né? Ser obrigada a reprovar. Você não sabe como o meu coração, quando eu vejo irmãos nossos, quando Paulo falou que deveria de ser mestres, está ensinando. Eu tenho minha mãe, ela deve estar escutando lá. Eu falo para ela, a senhora deveria estar com a minha irmã, que é pastora, a senhora deveria ser uma missionária, uma bispa dentro da igreja lá da minha irmã, ou aqui. Mas a senhora não abandonou, não quis seguir outra coisa. Quer dizer, de anos e anos de conhecimento. Então há pessoas que têm conhecimento. Aí chega no final do ano, você olha as redes sociais da pessoa, você vê a linguagem da pessoa, você vê a roupa da pessoa, a cara da pessoa, o traje, a decadência que aquela pessoa se tornou. Irmãos, é muito triste para mim. É muito triste. Mas só que eu não posso deixar esses momentos, esses 9 leprosos, me adoecer. Jesus falou, não foi 10? Não foi 10 que foram curados? Não tem ninguém, diz. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou para dar glórias a Deus. Voltar para dar glórias a Deus. Você sabe o que é? Voltar. O cara está indo para um lugar, ele para e ele volta antes de ir lá, ele volta para dar glórias a Deus. Mas ele não vai dar glórias a Deus em qualquer lugar, ele vai dar glórias a Deus em Jesus Cristo. Ele sabia que ali estava Deus. Diz que ele se curvou diante do Senhor. Então ele perguntou, não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse. Irmãos, Jesus estava ali como ser humano também. O Marco sempre fala para mim uma coisa muito interessante. Ele fala, a maior tristeza de Jesus foi ele ter amado os seus e os seus abandonaram ele. E a maior tristeza de um líder, de um ministério, de um pastor, que ama a ovelha. Irmão, se eu falo o que falo, eu falo porque eu amo vocês. Eu quero que vocês tenham sempre no coração de vocês um espírito de gratidão. Seja sempre, mesmo que você esteja vivendo problemas. Quantas pessoas eu dei a mão, dei dinheiro, dei comida, dei isso, dei aquilo, e a pessoa sai por aí falando mal de mim. Olha, falaram mal de Jesus, falaram mal desse santo homem aqui. Imagine de mim, eu vou esperar o quê? Então, quero terminar este ano junto com a igreja, dizendo à igreja, sejamos gratos, amor. Marido, seja grato à tua mulher. Você já reparou que quando você chega da tua casa, a tua comida está pronta, tua roupa está lavada, passada, tua cama está arrumada, tua gaveta está arrumada, tua casa está limpa? Não foi nenhum anjo que fez, não. Foi a tua esposa que fez.
Seja grata. Seja grato para com a tua esposa. Não fique arrumando problema. Ah, não está bom isso, não está bom aquilo. Ah, isso aqui não está bom, isso aqui não está bom, isso aqui não está bom. Tem gente que só vive arrumando problema. Chega de ser um xarope, de ser um perfeccionista. Você vai atrapalhar tudo. Seja grato. Tua mulher é fiel a ti. Homem com ciúme, fica com ciúme da mulher, fica brigando com ciúme. Se você tivesse uma mulher que te botasse um par de chifre, você não teria ciúme. Que saísse para balada, botasse uma roupa curtinha e fica aí, ô tonto, vai para a igreja, eu vou curtir. Tem uma mulher que te acompanha, que vai contigo, que está do teu lado, que serve a Deus contigo, que te ajuda. Seja grato a Deus por essa mulher, cara. Ah, não fica comparando essa tua com a dos outros, cara. Deixa dos outros. A dos outros é dos outros. Fique grato com a que você tem. Seja grato, você que tem a tua casa, a mais simples que for. Seja grato pela tua casa. Eu vou ser feliz quando tiver. Não vai ser. Se teu coração está nisto de ser feliz quando tiver, você nunca vai ser feliz. Não é a coisa que te completa, é Deus que nos completou, amado. Ele é o espaço que faltava no nosso coração. E Ele entrou em nós. Ele entrou em nós. Ele entrou em nós. Seja grato. Filhos, sejam gratos. Sejam gratos aos vossos pais. Porque diz a profecia de Paulo que nos últimos dias muitos ingratos. Muitas pessoas seriam profanos. Muitas pessoas seriam maus. Seja grato a Deus. Seja grato a teu marido, mulher. Esse cara luta pra caramba. Enfrenta trem, horas e horas. Cada um na sua função, no seu trabalho. Para prover o pão de cada dia, para não te deixar faltar nada, para ninguém na tua casa ficar envergonhado porque está faltando alguma coisa. Tuas contas todas pagas, teus compromissos assumidos, honrados. Seja grato a esse homem que não pega o dinheiro, vai para um boteco, beber, pagar bebida para mulherzinhas, que só trabalha, que honra a casa, que não desonra a tua casa. Você que tem um marido que não desonra a tua casa, seja grata. Se você tem alguém que ainda não está nos padrões de Deus, ore a Deus para que Deus complete a boa obra na vida dele. A Bíblia diz que a mulher com a sua vida vai ganhar o seu marido, com a sua postura, com o seu equilíbrio emocional. Tem que ter o equilíbrio emocional. Seja grato pela igreja que você congrega. Aqui você não tem um mercenário. Aqui você não tem um homem que junta 2, 3 e ficam criando o que a gente vai fazer para captar dinheiro. Tudo que esta igreja precisa vai chegar através de vocês. E através daqueles que querem ser beneficiados pelo Espírito de Deus. Então eu quero encerrar dizendo: agradeça a Deus por estar vivo. Mas eu queria uma outra vida. Você não sabe, amado. Eu não queria ter nascido nessa família. Eu não queria isso, eu não queria aquilo. Não amaldiçoe o que você tem. Deixa eu dar um testemunho para mim terminar. Minha filha ficava falando assim: não gosto desse trabalho, não gosto desse trabalho. Esse trabalho me paga pouco, não gosto desse trabalho. Falei: filha, para de falar contra o trabalho. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Mandou embora. Esse celular aqui já está ultrapassado. Não gosto de celular. Ele está agarrando. Eu não gosto de celular. Não gosto dele. Não gosto. O que aconteceu? Parou. Irmãos, as palavras,
elas têm muita força. Então, se você usar os momentos da tua vida para levantar de manhã, ou deitado, a primeira palavra que vai sair da sua boca seja: graças a Deus que eu estou vivo, Senhor. Não seja a primeira pegar lá o aparelho. Que nojo. E ficar falando, né? Olhando e falando dos outros. Tá gorda, tá magra. Olha, casa bonita. Eu queria uma igual a essa. Poxa. Não vai te alterar a tua vida você ficar assim. Nós estamos agora alguns dias para acabar 2020. Alguns dias. Mas eu quero dizer a vocês que cronologicamente não vai mudar absolutamente nada. Cronologicamente nada. Nós esperamos o novo ano. Todo mundo diz, né? Mesmo que eu já tenha aprendido, continuam dizendo feliz ano novo, né? É igual a falar Deus te abençoe. Mesmo já tendo aprendido, né, Cláudia? Continua dizendo Deus te abençoe. Você está indo lá para a lei, você está indo lá para o Antigo Testamento, você está colocando Jesus de volta no ventre de Maria e acabando com o pacto da graça de Deus. Pensa bem. Não vai mudar absolutamente nada. Agora, o que vai mudar então, pastor? Dia 31, dia 1º, e mais 365 dias, como vai ser? Eu quero que seja igualzinho do que foi. Isso aí é um direito seu. Eu não quero. Quem é que quer um ano muito, muito diferente? Não é por causa da pandemia, não, amado. Porque a pandemia vai continuar. Vai continuar. Quem é que quer algo melhor de Deus? Vai acontecer coisa melhor na sua vida. Não é por um acaso que vai acontecer. Você vai provocar isto. Você vai gerar esta explosão de mudança na sua vida. Vai ser as tuas atitudes, vai ser o teu projeto. Salomão disse: quem projeta vai sair bem. Então, projeta. Não levante da sua cama sem saber o que vai fazer. Não corra a semana sem saber o que você tem na semana para realizar. Quais são as tuas metas daquela semana? Quais são as tuas metas daquele mês? Daqueles 6 meses, primeiros 6 meses, ou até o final do ano, ou daqui a 5 anos. Pastor, eu não sei nem se eu vou viver. Não importa se você vai viver ou se não vai viver, mas você tem que fazer teus planos. Não escreva 30 planos, põe ali, que não vai realizar nenhum. Ali nós temos ali projetos de vida ali, que escreveram 50 pedaços de papel ali, não fizeram nada. A maioria não fez nada. Coloca 2 e vá. Primeiro em 1. Veja dos 2 o que é prioridade. Não sou eu que vou dizer o que é prioridade para a sua vida, sou eu que tenho que dizer. Quais são os conflitos que você não quer mais na sua casa? Você não aceita mais. Eu não quero mais isto na minha vida. Eu não quero mais. Então, projeta e põe em oração. Põe na mão do Senhor. Já começa a agradecer. Que vai se encaixar no tempo de Deus. Amém? Que a paz de Cristo seja o árbitro da vida de vocês. Que habite ricamente esse espírito de gratidão a Deus. Nunca se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Nenhum. Ele te predestinou, Ele te chamou, Ele te justificou e Ele te glorificou. Você estava morto nos delitos e pecados e andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. Agora estamos na luz. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Seja grato. O diabo não te toca,
macumba não te pega, olho grande não te pega. Nada atrasará a tua vida. Nada. Não tem nada que pode atrasar a sua vida. Nada. O único que pode atrasar a sua vida é você mesmo. Põe um ponto final naquilo que é ruim e põe uma vírgula naquilo que é bom para você continuar. Põe um ponto final no que é ruim e uma vírgula no que você vai continuar. Assim seja, assim